Queridos, nós estamos aqui caminhando neste ano com o nosso tema de discipulado, pensando em nós como discípulos, discipuladores, assim como Jesus também o foi. O tema da mensagem desta noite tem por título a missão do discipulador: ensinar, pregar e curar. Nós estamos aqui vendo alguns domingos já sobre a responsabilidade, a importância de sermos discípulos de Jesus. Somos lembrados que Jesus fez isso de uma maneira tão natural, que não lhe foi pesado, da mesma maneira que não deve ser pesado para nenhum de nós apenas ser discípulos de Jesus, fazer aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou. Nós aqui alguns domingos também fomos lembrados que Jesus, ele não iniciou seu ministério depois de chamar discípulos. Ele desde a eternidade, ele é Salvador, ele é o Cristo. Nós somos lembrados que depois de ser batizado, depois de ser levado ao deserto, de ser tentado e não pecar jamais, ele inicia então o seu ministério, conhecido como ministério popular, onde muitas pessoas o começaram a acompanhar, o seguir, aprender a ouvir os seus ensinamentos e até mesmo a sair de perto, porque não suportaram aquilo que ele estava ensinando. Nós somos lembrados que ele chamou homens simples para fazer o simples. E dentro dessa simplicidade, viver o extraordinário como discípulos de Jesus, o extraordinário que é proposto para todos aqueles que se dispõem a viver para a glória de Deus, deixar de viver para si, deixar de viver para este mundo e viver exclusivamente para a glória do Senhor. Nós somos aqui lembrados pela palavra do Senhor que Jesus chamou pessoas simples para viver o extraordinário, Jesus chamou pessoas simples para fazer discipulado na vida uns dos outros, vida na vida, cuidar de pessoas. É para isso que nós somos chamados. Anunciar o Evangelho da salvação para aqueles que não conhecem. E é interessante como Jesus foi intencional, e nessa intencionalidade de Jesus nós também somos convidados a sermos intencionais. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós leremos do versículo 25 até o versículo, do versículo 23 até o versículo 25, nós leremos a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, nós leremos do versículo 23 até o versículo 25. Palavra do Senhor, no Evangelho escrito por Mateus, a partir do capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno, poderoso Senhor nosso Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, continuar falando conosco nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa continuar quebrantando o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que saiamos aqui, ó Deus, com uma porção mais da sua santa palavra, que saiamos aqui, Senhor, um pouco mais parecidos com Jesus. E em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Usa, Senhor, a minha vida nesta noite, Deus, para pregar a tua palavra, Deus, e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante do ministério de Jesus, e o evangelista Mateus, ele não teve uma preocupação de descrever os fatos de maneira cronológica, mas ainda assim ele teve a preocupação de escrever todos os momentos que ele esteve com Cristo, todos os seus atos, todos os seus feitos. Então nós vamos perceber no evangelho de Mateus uma preocupação que o evangelista teve de levar Jesus até a descendência de Davi, demonstrando e provando que ele era o Messias, ele era aquele que veio para salvar o mundo, Jesus, aquele que veio entre os homens para provar que o reino de Deus chegou, para ensinar aqueles corações duros, aqueles religiosos, que a lei de Deus ela tinha um fim último, que era a glória de Deus, e não estava sendo assim mais vivida. Então, a partir de Cristo, nós temos a plena vivência da lei, para que em Cristo nós pudéssemos encontrar a graça do Senhor. E é interessante porque Jesus caminhou com homens simples,
ele ali operou maravilhas de cidade em cidade, apresentando o seu poder, apresentando o seu reino. E é interessante como nós vemos Mateus na qualidade ali de ex-cobrador de imposto, alguém que era qualificado, alguém que tinha habilidades de taquigrafia, e então ele estava ali para anotar, para escrever os atos de Jesus, e nós temos hoje a oportunidade de, à luz da palavra do Senhor, termos a certeza daquilo que o Senhor fez, naqueles dias que Cristo estava caminhando sobre a terra, que é o mesmo poder que o Senhor tem para fazer hoje, por meio da sua igreja, no presente século, através da vida de cada um de nós, como discípulos, como discípulas de Jesus, vivendo o extraordinário, provando de grandes coisas e seguindo os passos de Jesus. Jesus estava fazendo o que ele sempre fez, procurando sinagogas, procurando pessoas, ensinar o evangelho, formar discípulos, algo muito simples e muito profundo, com intensidade, que nós vemos na vida de Cristo, que é aplicável na vida de cada um de nós nesta noite. Jesus, como mestre e discipulador, nos ensina a missão do discipulador. Em primeiro lugar, ensinar. Ensinar. Jesus estava preocupado em ensinar. É interessante porque nós olhamos para a trajetória de Jesus, ele deixou a Judéia para evitar conflitos precoces com aquelas autoridades religiosas, com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, homens que viviam uma religiosidade morta, sem reconhecer verdadeiramente o autor e a finalidade de cada lei. Viviam à risca da lei, sem viver para a glória daquele que escreveu a lei. Uma vez iniciado o seu ministério popular entre as multidões, uma vez iniciados os prodígios e milagres, então pessoas começaram a seguir Jesus, e o seu ministério popular assim acontece, pessoas procurando uma novidade, pessoas que estavam naquele ambiente interessadas em alguma coisa, talvez interesse próprio, interesse coletivo, interesse para tentar contar para alguém aquilo que estava vendo, tentando sair do desengano, ou até mesmo tentando enganar a partir daquilo que estava aprendendo. Talvez um efeito manada estivesse ali acontecendo, muitas pessoas movidas pelo grande movimento, e até num certo ponto Jesus até confrontou até os 12 que estavam com ele. Todo mundo me abandonou, vocês também não vão? Todo mundo veio atrás de mim buscando alguma coisa e desistiram, e vocês não vão desistir? Percebam, queridos, que Jesus estava ali conhecendo os corações duros para quem ele estava ensinando, para quem ele estava falando, e ainda assim Jesus estava ali preocupado com a sua igreja, preocupado com os discípulos, preocupado com a formação daqueles a quem ele havia chamado, desde aquele barco na praia até no caminho por onde ele passou, preocupado em formar pessoas que dessem continuidade à obra que o Pai lhe conferiu. Nós percebemos Jesus pondo em primeiro lugar a vontade do Pai, cumprindo a vontade de Deus. Jesus estava ali intencionalmente ensinando aquelas pessoas que espiritualmente eram cegas, sendo guiadas por outros cegos. A luz estava ali para iluminar o caminho daquelas pessoas que não conheciam. Jesus prontamente procurou aquela sinagoga para pregar o Evangelho, para ensinar aquelas pessoas ensinamentos profundos e que eles não conseguiam compreender. No último domingo nós vimos aqui, numa dessas passagens, Jesus chegando e pregando numa sinagoga, e pessoas admiradas: que conhecimento é esse que esse homem tem? De onde vem uma sabedoria tal? E ele estava ali naquela cidade para ensinar aquelas pessoas. E é interessante porque nós vemos Jesus com o seu modus operandi, depois também replicado pelos seus discípulos, de chegar na cidade e procurar a sinagoga. A sinagoga era um lugar importante para um judeu. Havia somente um templo para o sacrifício, mas havia uma sinagoga em cada comunidade judaica, para que pessoas ali pudessem aprender, para que pessoas ali pudessem ser ensinadas. Também funcionavam como se fossem universidades, onde pessoas ali aprendiam. Percebam que Jesus foi aonde pessoas estavam prontas para ouvir, ou dispostas para tentar entender alguma coisa, tentar aprender algum ensinamento novo, e estrategicamente Jesus procurava este local para iniciar o seu ministério docente. Ele não ensinava a doutrina dos rabinos, ele não estava preocupado com os ensinamentos da época, mas ele ensinava as Escrituras com sabedoria.
Ele não estava preocupado em discutir os principais pensamentos daquele presente momento, não estava ali para combater aquelas pessoas que pensavam diferente, mas ele estava lá para ensinar a verdade. O verbo grego nesse texto é o didaskon, e ele estava ali para ensinar, como um professor ensina os seus alunos, como alguém que conhece, ensina aquele que não conhece, aquele que não entende, é iluminado pela sabedoria daquele que sabe, daquele que conhece, do próprio autor das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo. A nossa confissão de fé de Westminster, da Escritura Sagrada, no primeiro capítulo diz: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. A própria palavra, ela explica a palavra. E é interessante porque alguns textos, alguns enlaces da palavra, nós temos alguma dificuldade de compreender, de conseguir compreender o que Deus tem para com aquilo ali, para com cada um de nós. E é interessante porque aquelas pessoas que estavam na sinagoga, ali todo sábado, provavelmente ouviam uma porção das Escrituras, alguém declamava um salmo, alguém declamava alguma parte dos profetas, mas perceba que provavelmente era algo tão mecânico que eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo ali. Era explicado, mas ninguém ensinava. Era lido, mas ninguém explicava. E então chegou Jesus para transformar aquele dia fatídico, ou aqueles dias o qual ele passou por ali, porque ele estava preocupado em ensinar aquilo que as pessoas estavam tentando compreender. Estavam ouvindo somente de uma forma mecânica, cumprindo uma regra, talvez passando somente um dia sem comer, ou passando um dia sem trabalhar, um dia diferente, ao qual eles iam para a sinagoga, e tinham ali um dia uma social diferente dos demais dias, mas naquele dia fatídico que Jesus chegou lá, elas não saíram da mesma maneira como entraram. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que Jesus ensinou as Escrituras mostrando que ele era o cumprimento de toda a esperança prometida no Antigo Testamento. Jesus não estava apenas entregando conhecimento, mas ele estava ensinando a vida eterna. Jesus estava apresentando o problema da eternidade e trazendo o arrependimento e o perdão dos nossos pecados como a saída desta condição que nós estamos. Nós lemos aqui, durante a nossa liturgia, a respeito de perdão de pecados. Percebam, queridos, que algumas vezes, até nisso, nós também corremos o risco de ler de maneira mecânica, de ouvir de maneira mecânica, e não nos importamos, e não vivemos a palavra como deve ser vivida, como deve ser interpretada. E Jesus nos chama a atenção, que Ele vem para quebrar uma religiosidade, Ele vem para ensinar a palavra, e nos lembrar que também nós devemos conhecer a palavra como tal, para nós também apresentarmos e ensinarmos para aqueles que não conhecem, para aqueles que nós sabemos que vivem presos em uma religiosidade, que vivem presos em algum dia da semana, que vivem presos em ritos, que vivem presos somente em momentos e dias únicos, mas não vivem com intensidade todos os dias a palavra de Deus, não tem a alegria, não tem o deleite de buscar nas Escrituras o ensino. Percebam, queridos, que esse ensino que Jesus fez também nos é proposto, nos ordenado a fazer, e assim como Jesus, como discípulos, nós somos convidados a anunciar a salvação, a ensinar aqueles que não conhecem a verdadeira salvação em Jesus Cristo, e somente em Jesus, e como nós temos escrito em cima da nossa cruz, ensinarmos que quem salva é só Jesus, nada pode ser adicionado. Percebam, queridos, que nós somos constrangidos pela maneira simples que Jesus ensina, porque tantas vezes nós criamos um ideal na nossa cabeça, para ensinar alguém eu preciso chegar em tal patamar, para conseguir ser um discípulo eu preciso terminar talvez um curso de teologia, fazer um curso online de internet, sendo que nós somos convidados a buscar um ensino que nos é revelado todos os dias, quando nós chegamos no secreto, e no secreto nós ouvimos diretamente de Deus, quando nós lemos a palavra,
E então tudo aquilo que nós temos vivido com intensidade, nós somos convidados a ensinar para aqueles que não têm a mesma intensidade. Mas um grande perigo é quando nós não vivemos essa intensidade, quando nós não somos mais provocados. Eu vou me moldando e eu não tenho mais uma vida talvez tamanha com Deus, já não consigo chegar no secreto e orar no secreto, não consigo ler a palavra no secreto. E normalmente, como consequência disso, eu não vou conseguir ensinar ninguém. Percebam, queridos, que Jesus nos chama a atenção, que um discípulo de Jesus, ele ensina. Um discípulo de Jesus, ele não absorve o conhecimento, ele não absorve e guarda para si, mas ele é aquele que entrega para o outro. Intencionalmente se preocupa com o outro. Então ele ensina o outro de uma maneira natural, não de maneira forçada, não como um checklist da semana, mas pela essência de quem um discípulo de Jesus é, aquele que segue os passos do Mestre Jesus Cristo. A missão do discipulador, em segundo lugar, pregar. O texto diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, como nós já vimos, e em segundo lugar, pregando o evangelho do reino. Percebam, queridos, que Jesus, ele fazia coisas distintas no mesmo espaço. Ele estava ensinando e ele estava pregando. A pregação é o anúncio das certezas que não se admite uma discussão, coisas absolutas. E o ensino é a explicação do significado e das implicações daquelas certezas. Portanto, Jesus veio para derrotar o mau entendimento dos homens. Aquilo que estava sendo ensinado de maneira torta, aquilo que estava sendo ensinado de maneira mecânica, ele vem ensinar como algo palpável, algo a ser vivido. Tirou daquele mundo das ideias, do ideal, e traz para o prático da vida de cada um de nós, como discípulos do Senhor, que vivem com intensidade para esse Senhor, que se autodenominam discípulos de Jesus, mas que correm um grande risco de não estar vivendo como um discípulo de Jesus. E da mesma maneira como aqueles homens que estavam lá, vivendo de uma maneira mecânica. O Evangelho nos chama a atenção, que um discípulo de Jesus, ele ensina, um discípulo de Jesus, ele prega. Ele não negocia seus valores, ele não titubeia naquilo que é mais precioso, naquilo que está arraizado no seu coração. Ele fala apenas daquilo que ele vive com intensidade. E nós temos paralelos. Ou eu vivo com intensidade para o mundo e as coisas do presente século, que a ferrugem corrói, o que o ladrão rouba, ou eu vivo para as coisas eternas. Ou eu vivo com meus olhos em Cristo, ou eu vivo uma pregação do Evangelho verdadeiro, ensinando todas as coisas. Há momentos em que o homem sabe a verdade, a humanidade sabe a verdade, mas ela não a interpreta da maneira correta. Se nós perguntarmos hoje, ali no portão para fora, ali, você crê em Deus? Uma grande maioria das pessoas vai falar que crê em Deus, mas cada um tem o seu ideal de Deus. Tem o Deus castigador, que é aquele que a pessoa vive com medo de Deus castigar ela. Tem o Deus Papai Noel, que ela precisa se comportar bem para ser abençoada por este Deus. Tem o Deus dela, que é ela mesma, que talvez seja a sua condição, o seu dinheiro. Mas talvez não conheçam o verdadeiro Deus. O Deus que verdadeiramente é um Deus irado, um Deus que condena o pecado, mas um Deus que amou tanto cada um de nós, que Ele humilha, Ele sacrifica o Filho, por amor a cada um de nós. Esse amor deveria nos constranger a pregarmos o Evangelho. Constranger algo que eu não consigo pagar, algo que eu não consigo devolver, e viver com maior intensidade para esse Deus que resolveu me amar desde a eternidade. Tantas pessoas e não conhecem verdadeiramente Deus. Pessoas que têm conclusões erradas, desacertadas. E naquele dia que Jesus entrou naquela sinagoga, Jesus estava ensinando o verdadeiro significado de uma religião, porque Ele estava ali ensinando o Evangelho do Reino. Ele não estava aplicando mais uma carga nas costas daqueles que estavam lá, mas Ele estava ali libertando aquelas pessoas de uma religiosidade morta, e então pregando o Evangelho do Reino, as pessoas viverem para a glória de Deus. O Evangelho do Reino, Evangelho que explicita o pecado e a queda da humanidade, que apresenta o amor e a graça, o
O Evangelho que transforma a vida, que restaura a alma, que redime o pior pecador em filho de Deus. O Evangelho que abre a porta, que por meio de Cristo transporta o pecador arrependido ao reino. Novo céu e nova terra, que pela fé em Jesus liga com Deus sem o pedágio das obras, mas que evidencia uma fé saudável por meio delas. Percebam, queridos, que Jesus estava anunciando o Evangelho do reino. Ele estava ali anunciando algo tão precioso e que aquelas pessoas não conseguiam compreender, e que ao ouvir o Evangelho de Jesus ficavam de tal maneira admiradas e que não conseguiam sair da maneira como chegaram ali. Talvez alguns chegaram ali com tantas dúvidas pessoais, filosóficas, nacionais, mas saíram dali edificados, porque encontraram com o Evangelho do reino de Deus, que ressignifica a vida de cada um de nós, que nos coloca no centro, olhando, como a palavra nos ensina, para as coisas do alto, e não para as coisas terrenas. O Evangelho do reino que nos tira da nossa condição de condenação, o Evangelho do reino que nos tira da nossa mediocridade cotidiana, e nos convida para uma vida de intensidade pela palavra, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Percebam, queridos, que Jesus estava ali ensinando, estava pregando, libertando aquelas pessoas da maneira medíocre como viviam. O Evangelho aponta para a severidade de Deus e também para a sua bondade. Apresenta que por meio da paz de Jesus, que foi o nosso Cordeiro Santo que nos trouxe esta paz, que foi castigado por amor, pelo preço do nosso pecado. O Evangelho do reino, ele é a boa notícia. O Evangelho do reino é aquele que nos tira da nossa condição antiga e nos coloca com vestes novas, alvas como a neve, como nós assim sabemos. Não tem outra mensagem que um discípulo de Jesus leva a alguém. Ele prega uma verdade absoluta que arde no seu coração, que transformou a sua vida, que ressignifica os seus pensamentos, que ressignifica a sua conduta, que ressignifica a sua condição e o faz nova criatura pelo novo nascimento em Jesus Cristo. E esse novo nascimento, então, só nos move a ensinarmos, a pregarmos o Evangelho do reino, a sermos ativos e ensinarmos apenas o reino, a vivermos pelo reino e para o reino. William Hendrickson, comentando este texto, ele diz que Jesus falou da sua obra da salvação como sendo o reino ou reinado dos céus para indicar o caráter, a origem e o propósito sobrenatural da nossa salvação. Jesus estava ali ensinando algo sobrenatural, algo que ia totalmente contra o que aquelas pessoas conseguiam compreender, mas que por meio do seu ensino e da sua pregação, ali os discípulos de Jesus foram forjados, foram formados. Os discípulos de Jesus que estavam ali, estavam aprendendo com o Mestre e vendo que não é somente uma boa indicação, não é somente um bom conselho, mas que é um novo estilo de vida. Pregar o Evangelho de reino, do reino. A nossa salvação, ela tem início no céu. E o próprio Jesus é o mediador e a glória é toda do Pai. O caminho e destino final dos discípulos de Jesus é o reino. A nossa pregação é o reino. A nossa pregação é Jesus. E um discípulo de Jesus não deveria conseguir falar de outra coisa a não ser daquilo que arde no seu coração, a não ser pregar o Evangelho, que todos os dias ele é abastecido no seu tempo com Deus, e então ele entrega esse Evangelho para aqueles que não conhecem. Um discípulo de Jesus, ele olha para a sociedade e não pode continuar alheio a todas as coisas, mas o discípulo de Jesus, ele se incomoda, ele se importa com aqueles que estão vivendo uma vida tacanha, que estão vivendo preso, que estão vivendo uma vida vazia. Um discípulo de Jesus, ele transforma o ambiente que ele está. E Jesus assim fez em todas as cidades que ele passou, chegando nas sinagogas, encontrando com pessoas, caminhando, ensinando, pregando o Evangelho do reino. A missão do discipulador, em terceiro lugar, é curar. E esse sentido de cura, ela tem sentido como uma ajuda,
mas também tem um sentido de terapia, e até a palavra grega para esse termo curar é o terapion, que é essa questão de você olhar para o outro e não conseguir deixar ele naquela condição, então você faz alguma coisa para transformar a vida do outro. Então você tira aquela condição que ele estava e traz uma nova. O texto nos diz assim no versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele ensinava, ele pregava e ele também curava. E não havia nenhum tipo de doença que não poderia ser curada por Jesus. Entre os numerosos pacientes trazidos até ele, estavam ali condições físicas, condições mentais, estavam ali condições naturais e condições sobrenaturais, a respeito dos endemoniados que precisavam de cura também, e assim Jesus os libertou. Percebam que durante esses dias em que se chegavam até Jesus, ninguém conseguiu continuar como anteriormente. As pessoas ali estavam recebendo o que estavam procurando, e talvez isso tenha movido muitas pessoas. E talvez nem todos ali estivessem entendendo que Jesus estava demonstrando que ele tinha autoridade sobre os endemoniados, que ele tinha poder sobre toda sorte de doenças, mas que acima de tudo ele estava ali trazendo a solução para o maior problema da humanidade, que é a morte eterna. Ele estava ali curando almas que estavam fadadas e condenadas ao inferno, e que a partir de Jesus são recondicionadas, são restauradas para o evangelho do reino, pelo poder do evangelho do reino, e assim ser nova criatura. E muito mais apenas que uma cura física, ser curado do maior problema que nós tínhamos perante Deus, que era a ira, que era a guerra com Deus, que era a distância que o pecado nos afastou do nosso Senhor, e que a partir de Jesus nós somos religados, que a partir de Cristo, então, nós somos restaurados à nossa condição anterior. E aí, à luz de tudo isso, nós somos convidados a perceber como nós estamos olhando para o outro. William Barclay, comentando esse texto, diz: Jesus veio pregando para derrotar toda ignorância, veio ensinando para derrotar todos os mal-entendidos, veio curando para derrotar todo sofrimento e dor humana. Nós também devemos proclamar nossas certezas, nós também devemos estar preparados para explicar a nossa fé, nós também devemos converter em ação e fatos concretos o conteúdo dos nossos ideais, quando o nosso ideal está em Cristo. Uma pergunta que vem ao meu coração, à luz dessa palavra: quantos à nossa volta estão enfermos e precisam de Jesus? Quantos estão à nossa volta e precisam de libertação espiritual? Quantos estão à nossa volta com a alma enferma e não sabem que precisam de Jesus? Nós somos lembrados de ser discípulo e discipulador útil. Um discípulo que olha com diferença para o outro, que assim como Jesus fez, o faz nessa sociedade que geme exatamente como gemia nos dias de Jesus. Nós somos lembrados de ser servos úteis. Quando nós olhamos para a palavra, nós lembramos de Onésimo, um escravo fujão, e Paulo diz que ele era inútil. Ele era alguém inútil, mas que após encontrar com Jesus, então ele era útil. Nós temos Dorcas, uma discípula de Jesus que fez muita falta quando ela faleceu, porque ela estava fazendo a diferença, porque ela era útil, e ela impactou as pessoas que estavam ao seu redor. Quão útil estamos sendo? Quão profundo tem sido o olhar do nosso coração para as pessoas que estão à nossa volta? O quão intencional no ensino, na pregação do Evangelho do Reino, e até mesmo na cura de pessoas, eu estou me debruçando, eu estou sendo intencional. Quanto isso tem tomado o meu coração de ser alguém que discipula, de alguém que cuida de pessoas? A grande cura que as pessoas precisam, e talvez nem saibam, a maior delas é a da alma. E se for da vontade de Deus, Ele vai abençoar aqueles que estão à nossa volta, que estão enfermos, que estão endemoniados, que estão precisando de alguma intervenção divina. Mas a maior intervenção já nos foi dada. A maior intervenção custou o sacrifício do único Filho. A maior intervenção custou Jesus suar sangue
por conta de cada um dos nossos pecados. Queridos, isso nos convida a olhar diferente para o que estão à nossa volta. E graças ao Senhor, a nossa igreja tem contado de milagres. Nos últimos anos aqui nós temos muitos milagres para contar, muitas curas para testemunhar. Nós temos visto aqui o poder de Deus, porque nós provamos do mesmo poder, que é do poder de Jesus Cristo, que é o poder do Evangelho, que é o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, que não depende da nossa força, da nossa vontade, não depende do nosso tempo, mas exclusivamente de Jesus Cristo. João Calvino escreve: a igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela a sua graça e a sua bênção. Nós somos lembrados que o Senhor nunca abandonou a igreja, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos abandonará. E à luz dessas certezas, nós somos convidados a ser servo útil. A certeza desta palavra que vem de encontro ao nosso coração nesta noite, nós somos lembrados que a missão da igreja é de Jesus, não é nossa. Que o poder para que todas as coisas aconteçam também não é nosso, é do Espírito Santo. Nós somos convidados, como discípulos do Senhor, a ensinar, pregar o Evangelho do Reino e curar. Talvez possamos provar de curas físicas, mas a cura que nos é proposta é ensinar a cura da alma, é pregar o Evangelho da salvação, é pregar o Evangelho da misericórdia de Deus, é ensinar aqueles que vivem uma religiosidade morta, que estão presos a esse século, aonde encontrar a paz, aonde encontrar a liberdade em Jesus e viver o Evangelho do Reino em Jesus. Que possamos nós ensinar, pregar e curar, ser um discípulo que discipula. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Santo eterno, poderoso Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer a Deus porque olhamos para o ministério de Jesus e temos a certeza que é o mesmo ministério que é proposto a todos os seus discípulos, a provar, ó Deus, de grandes coisas, ó Deus, a provar de coisas extraordinárias pelo poder do Senhor, no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Mas para vivermos isso, Senhor, nós temos a certeza que nós precisamos ter vida com o Senhor. Um discípulo que tem ligação direta com o nosso discipulador Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, a cada dia sermos mais parecidos com Jesus e assim possamos ensinar, e assim possamos pregar o Evangelho, Senhor, do Reino. E assim, ó Deus, possamos provar de curas e apresentar, Senhor, a cura para todos que estão à nossa volta. E que possamos, ó Deus, viver essa intensidade assim como o Senhor fez. Assim, ó Deus, como o Senhor naqueles dias, assim o Senhor viveu e caminhou por tantas cidades, ó Deus, e como a sua palavra nos ensina, o Senhor caminhou por vários lugares, ensinando o Evangelho do Reino. Que possamos nós também, ó Deus, olhar à nossa volta e perceber que nós somos esses discipuladores, que nós somos os servos úteis ao Senhor e que é proposto a cada um de nós, ó Deus, ensinar, pregar e curar. Assim como o Senhor nos ensinou, que possamos nós também ser a diferença em nossa sociedade, ser a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta, que possamos olhar com amor, assim como o Senhor nos amou. E é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Convidamos